Salve, salve pessoal, Feliz Páscoa. Estamos aqui nesse domingo de Páscoa, celebrando o renascimento de Jesus. Após 3 dias, Jesus ressuscita, e Jesus que Deus enviou para nos ensinar a viver uma vida melhor, né? Para salvar a humanidade. E Ele que traz a palavra de amor, que traz a palavra de conforto, que faz o milagre da cura, que ressuscita os mortos, que cura os doentes e que traz o conforto para todos. Mas o que nós fizemos com o nosso Salvador? Nós o flagelamos, nós o crucificamos. Nós fizemos o seu sangue ser derramado. E nos é ensinado que o sangue de Jesus que nos salvou, que Jesus deu o sangue por nós, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Mas eu fico refletindo, será que realmente isso nos isenta do mal que nós continuamos propagando diariamente? Porque todas as vezes que nós brigamos entre a gente, todas as vezes que nós destruímos o planeta que Deus nos deu, todas as vezes que nós contribuímos com o mal, nós estamos flagelando e crucificando Jesus novamente. Mas todos os dias, todas as manhãs, nós temos a oportunidade de permitir que Jesus renasça em nossos corações, que nosso Mestre Salvador renasça em nossos corações, para que nós possamos refletir e melhorar os nossos atos, para que a gente realmente consiga ter sabedoria, buscar essa sabedoria para amar o próximo, perdoar o próximo, porque não tem como nós perdoarmos sem amar. Por isso que Jesus, quando ele nos ensina, amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, esse ensinamento, esse mandamento que ele está acima de tudo, que se não houver amor, não tem ordem. E nós vemos assim tantos problemas que nós enfrentamos no planeta que a gente vive, que são resultado da falta de amor que as pessoas têm consigo mesma, da falta de amor com o próximo, da falta de amor com o planeta. Eu estava também refletindo, pessoal, quando Jesus vem e com o seu discurso ele fala que ele é o rei dos reis, que o seu reino não é o reino da terra, é o reino dos céus, mas ele começa a incomodar os líderes da terra. Esses líderes que foram enviados para cá para cumprir uma missão, só que não conseguiram cumprir a missão. Esses líderes que vieram para cá, eles não conseguiram cumprir a missão, esses enviados de Deus, porque todos nós, todas as vezes que nós conquistamos algo grandioso, que Deus nos coloca em algum local onde a nossa voz vai conseguir influenciar as pessoas, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade muito grande. E esses líderes religiosos, os líderes, os reis do passado que estavam aqui na terra na época de Jesus, a missão deles era pôr ordem na casa. E não necessariamente eles conseguiram. Por isso então que Deus envia Jesus. E aí quando Jesus vem com o seu discurso, esses líderes começam a falar, nossa, nós vamos perder o nosso poder, nós vamos perder o nosso poder. E aí eles começam a mobilizar o povo, e o próprio povo, que era o povo que seria salvo por Jesus, acaba o crucificando. E aí eu fico imaginando também, pessoal, todas as vezes que chega esses momentos de política, né? Aliás, a política ela movimenta o mundo todo, então as pessoas constantemente nós estamos discutindo política entre as pessoas, como nós somos manipulados por esses líderes, como é fácil nós, como indivíduos, sermos manipulados por esses líderes que estão no planeta aí. A gente briga entre a gente, as famílias brigam, os amigos brigam, defendendo ideologia, defendendo pessoas como se fossem os nossos salvadores. Sendo que nós temos que realmente ter Jesus em nossos corações e aprender a amar o próximo. Porque independente de ideologia política, independente de como nós concebemos ou entendemos o mundo, tendo o amor como base, as coisas vão funcionar. Tendo o amor como base, as coisas vão funcionar. E toda a Páscoa nós temos essa oportunidade. Na verdade, como eu já falei no começo do vídeo, todos os dias nós temos essa oportunidade de permitir que Jesus renasça em nossos corações, para que nós possamos corrigir os nossos erros e tentar melhorar como indivíduo. Mas a Páscoa ela traz
novamente, né, todos os anos, ao jejuarmos, ao nos reunirmos em família, né, ao fazermos acontecer a Páscoa novamente, nós temos essa oportunidade, né, de relembrar Jesus e permitir que Jesus renasça em nossos corações. Mas mais ainda, pessoal, o que nós não podemos negligenciar é nunca esquecer que o sangue de Deus, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, ele nunca vai amaldiçoar a terra. O sangue do nosso Criador, ele sempre vai abençoar a terra. Mas o nosso ato de fazê-lo sangrar é como se nós tivéssemos nós mesmos tivéssemos nos amaldiçoado ao flagelar o nosso Salvador. Porque nós recebemos um presente, que nós fizemos com esse presente? Nós destruímos o nosso Salvador. Por quê? Porque somos ignorantes, somos egóicos, somos muitas coisas antes de sermos amorosos. Mas, mais uma vez, nós temos a oportunidade de colocar o amor como foco, o amor como ênfase em nossas vidas, para aprender a viver em comunidade. E é claro que aquelas pessoas que são malvadas, aquelas pessoas que fazem o mal, felizmente no sistema que a gente vive, nós temos que criar mecanismos, né, para essas pessoas, porque elas não estão contribuindo com o funcionamento da coisa, então elas vão ter que pagar por isso, né? Elas têm que ser punidas por isso. Mas até, pessoal, essa questão, voltando a essa questão, né? Jesus vem e aí o que acontece? Os grandes líderes falam, não, a gente tem que matar ele, nós vamos matar ele. E como se nós, seres humanos, tivéssemos autoridade perante vida e morte. Olha só, nós não temos autoridade perante vida e morte. E quando Jesus renasce, ele está dizendo para nós, a morte é uma ilusão. Vocês não têm autoridade nenhuma sobre a morte. E ao me matar, ao me flagelar, ao me crucificar, vocês achavam que acabou Jesus, mas não, eu continuo vivo e eu estou aqui. E isso é mais uma reflexão, existe algo além da morte. Então, se nós compreendêssemos isso, porque o fato de nós sabermos que nós vamos envelhecer, que a doença pode contagiar o nosso corpo, que nós vamos sofrer, nós vamos morrer um dia, deveria ser o suficiente para nós compreendermos que a vida tem um limite de tempo e a gente tem que existir para a nossa existência, do nascer ao último suspiro, é para nós buscarmos uma melhora. Deveria ser o suficiente, mas não. Mesmo sabendo que nós vamos morrer, mesmo sabendo que o tempo vai passar, que nós podemos adoecer, nós continuamos sendo egoístas. E foi esse egoísmo que foi lá e fez flagelarmos e matarmos o nosso Salvador, acreditando que nós tivéssemos algum poder perante vida e morte. Nós não temos. Nós não temos poder perante vida e morte nenhuma. Então nós não temos o direito sobre a vida de ninguém. A nossa vida ela tem que ser simplesmente entregue a Deus. Quer queira ou não, Deus está no comando de tudo. Ele nos coloca e nos tira do local que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas nós, por vontade própria, se nós quisermos ter uma vida abençoada, é importante que nós consagremos a nossa própria vida a Deus por vontade própria. Entendeu? É isso, pessoal. Feliz Páscoa a todos vocês aí que estão acompanhando esse vídeo. Sou só um homem comum, cheio de esperança, num mundo maluco que muitas vezes nos força a querer perder as esperanças, mas a gente não perde. Vamos nos entregar a Deus todos os dias. Aqueles que têm esperança, vamos procurar ajudar ao próximo, dar esperança àqueles que não têm. E é isso, pessoal. Deus abençoe a vida de todos. Feliz Páscoa e que Jesus ressoe em nossos corações todos os dias que nós tivermos a oportunidade de acordar e começar novamente. E é isso. Deus abençoe. Muito obrigado.